Agora tá gravando. Lourdes entrou. Oi, Lourdes, boa noite. Deixa eu ver mais quem Boa entrou. noite. Então vamos lá. Semana passada, então, nós entramos na parte em que, saindo da prisão, né, eles foram presos, no dia seguinte eles foram levados a julgamento por Licínio Minúcio. Julgamento totalmente arbitrário, né? Porque na época, como eu falei, já existia um procedimento para que os julgamentos fossem feitos, não como é hoje, mas ainda assim já existia. Licínio Minúcio ignorou todos os procedimentos e já foi condenando Josedebe, né? Nós vimos então no momento em que Gesiel se ofereceu no lugar do pai, dizendo que ele havia cometido o crime, né? Ele que havia colocado fogo lá. Licínio Minúcio, que não é bobo, né? Sabia, porque. Oi, André, fala, pode falar. Não, você estava falando dos procedimentos, eu acho que eram mais aplicados aos cidadãos romanos, não é? Porque a gente vai ver mais para frente que Paulo, por ter cidadania romana, tem umas prerrogativas que outras pessoas não teriam, né? Então, talvez por eles não serem cidadãos romanos, talvez eles não tivessem esses direitos, talvez, não sei, né? Claro, não Não foi injusto, né? Mas se fosse um cidadão romano, talvez fosse mais obrigatório, não sei. pudesse exigir, né, o cumprimento. Não sei, pensei agora. Sim, eu Porque, acho que eu acho, né, como você bem disse, mais para frente a gente vai ver Paulo exigindo, né, que seja cumprido todas as prerrogativas que ele teria. Mas eu acho que para os israelitas, eles tinham um certo procedimento, porque no próprio texto diz que ele deixou tudo de lado e já passou para o julgamento. Não, provavelmente não com todas as regalias de um romano, né? Mas mas algumas. não só israelita, mas qualquer outra nação, sem ser romanos, eles tratavam porque eles eram os colonizados, né? Então não tinha direito nenhum, né? Para eles era quase nada, infelizmente, né? Quase nada. Pois é. E ainda mais nessa situação, né, de terem sido pegos cometendo um crime, né, colocando fogo na propriedade de um romano. Muito bom. Então, Gesiel ali se entregou no lugar do pai. Licínio Minúcio sabia, né, porque recebeu todas as informações de que, inclusive, ele tinha auxiliado a tentar conter o fogo, mas a raiva dele era tão grande que ele condenou o filho também. E começou a imprimir ali nos dois as chibatadas, né? Nesse meio tempo, foi aqui, ó, foi nesse slide que a gente parou semana passada. Deixa eu ver que tem alguém aqui falando no chat. Paola tá dando boa noite. Boa noite, Paola. A lei não era igual para todos, que o André colocou aqui, que a gente já acabou de comentar. A punição terrível ia quase a meio quando um mensageiro entrou no recinto e, em voz alta, anunciou o legado em tom solene que o seu melhor servo, né, que era Rufilho, que inclusive era amigo de Gesiel, havia morrido. Então, ele imprimiu mais castigo ainda. Falou, Filócrio, aplica-lhe mais 20 vergastadas e, em seguida, leva-o à prisão, de onde deverá seguir em cativeiro nas galeras. Mais para frente, eu até comentei semana passada sobre as galeras, né? Mais para frente eu vou colocar a gravura, porque Gesiel vai para as galeras, né? E lá tem acontecimentos também muita, como é que eu vou dizer? Muito exemplo, né, para gente, Gesiel vai dar. Então, lá, nesse momento, eu vou mostrar exatamente como é que é a galera. Mas eu falei semana passada que é uma embarcação, na época, né? Que ela era movida a vela e a remo. Quando tinha vento, usava-se a vela. Quando não tinha, era remo. E aqueles que eram prisioneiros de Roma, né? Ou que eram alguns escravos também, ficavam lá no porão remando é, de forma tão exaustiva que acabavam adoecendo e acabavam morrendo e acabavam sendo jogados ao mar ou deixados
em algum litoral que eles passassem. E, assim, invariavelmente era isso que acontecia. Então, ser condenado às galeras era praticamente ser condenado a uma pena de morte, porque era isso que acontecia, né? Entre as pobres vítimas e a jovem aflita, trocou-se um olhar de significação intraduzível. Aquele cativeiro era a ruína e a morte, e ainda não se haviam recobrado da cruel surpresa quando o juiz inexorável prosseguiu. Quanto a ti, Pessênio, renova a tarefa. Esse velho criminoso e sem escrúpulos pagará a morte do meu fiel servidor. Golpeia-lhe as mãos e os pés até... Ih, alguma coisa ficou aqui bem em cima. Elza, tá lendo aí? Lê para mim, por favor. O trechinho que tá apagado. Tá bom. Peraí. Tá assim, Quanto a ti, Pessênio... Golpeia-lhe as mãos e os pés até que fique impossibilitado de caminhar e praticar o mal. Obrigada. Continua? Pode deixar que eu continuo. Obrigada, é que Tá esse trechinho bom. está apagado. Obrigada. Ante a sentença iníqua, Abigail caiu de joelhos em preces ardentes. Mais uma vez, né, eles que foram evangelizados pela mãe, sempre ensinando, né, que a prece eles tinham o hábito, né, da prece muito, né, desde das primeiras horas do dia até a noite, eles tinham muito hábito da prece diariamente, né, André? E, e esses, né, esses espíritos que nós estamos vendo, porque uma coisa era o hábito da prece que eles tinham de forma exterior, que também existia, né, só para mostrar o cumprimento ali das regras, enfim. Outra coisa era essa prece verdadeira que eles mostram para a gente desde o início, né? Desde lá do início que a gente começou a ler, Gesiel sempre se colocando em prece, em leitura edificante para levantar o coração do pai, para acolher, né? Então, nesse momento, mais uma vez, a Abigail mostrando para a gente o poder, né? A necessidade da gente se manter em prece nos momentos mais difíceis. Ante a presença iníqua, Abigail caiu de joelhos em preces ardentes. Do peito do irmão escapavam fundos suspiros, nevoando-se-lhe os olhos de lágrima dolorosa. Ao conjeturar a inexorável desdita da irmãzinha, enquanto o pai lhes buscava ansiosamente o olhar receoso da hora extrema. Então, um momento muito difícil ali para esses três corações, né? O pai ali já indo, o filho sofrendo as dores, tanto morais como física mesmo, e essa irmã vendo esse sofrimento todo, né? Hoje está triste também, André. Né? Depois a gente vai levantar o astral. É que esse momento da leitura é difícil mesmo. As vergastadas continuavam sem trégua, mas de uma feita, Pessênio não conseguira equilibrar-se e a aguçada ponta de bronze do açoite lanhou fundo a garganta do pobre israelita, jorrando sangue em borbotões. Nesse momento aqui, eu penso que esse erro dele, né, em vez de açoitar as mãos e os pés, errou e foi no pescoço, foi isso que acelerou, talvez com uma providência, né, de cessar aquela dor ali, né, cessar aquilo e já permitir que José alcançasse o plano espiritual. Os filhos compreenderam a gravidade da situação e entreolharam-se ansiosos. Em preces de sublimado fervor, Abigail dirigia-se a Deus, aquele Deus terno e amoroso que sua mãe lhe ensinara a adorar, ou seja, né, não era uma rogativa raivosa, não era uma rogativa, às vezes, pedindo a Deus que se mostrasse, né, mas uma rogativa ali ainda temente.
Filócrio concluíra a sua empreitada. A fronte de Gesiel erguia-se a custo, exibindo pastoso suor tisnado de sangue. Os olhos fixavam-se na irmã muito amada, mas em todo o seu aspecto deixava transparecer profunda fraqueza que lhe anulava as últimas resistências. Incapaz de definir os próprios pensamentos, Abigail repartia sua atenção angustiada com o pai e o irmão. Todavia, em breves instantes, ao fluxo incessante do sangue que corria abundante, Josedebe deixou pender para sempre a cabeça alvejada de cabelos brancos. Então, chegou o momento, né, em que ele, de fato, aos olhos materiais, deixou, né, cessou a vida. O sangue alargara as vestes e empastava-lhe nos pés. Sob o olhar cruel do legado, ninguém ousou articular palavra. Apenas o açoite, cortando o ambiente morno da sala, quebrava o silêncio num silvo singular. Mas notaram que do peito da vítima ainda se escapavam palavras confusas, das quais sobressaíam a carinhosas expressões: meus filhos, meus queridos filhos, as últimas palavras de Josedebe. A jovem talvez não pudesse compreender que chegara o momento decisivo, mas Gesiel, não obstante o terrível sofrimento daquela hora, tudo compreendeu e, num esforço profundo, gritou para a irmã. Então, ele ali, né, passando por aquela situação, sendo açoitado, vendo o pai também sendo açoitado, né, chegar no seu limite, ele ainda conseguia se preocupar e olhar para a irmã e olhar para o pai e conseguiu falar com Abigail. Abigail, papai está esperando. Tem coragem, né? E ainda ajuda, acolhe essa irmã. Tem coragem, confia. Não posso acompanhar-te na oração, mas faze por todos nós a prece dos aflitos, dando mostras de fé invejável em tão amarguradas circunstâncias. A jovem, de joelhos, fixou longamente o velho pai, cujo peito já não arfava. Depois, erguendo os olhos ao alto, começou a cantar com voz trêmula, porém harmoniosa e cristalina. E eu não vou estragar uma prece linda dessa. Eu convidei a Cacau, que não está mais com a gente, mas está no plano espiritual, para quem conhecia, para cantar essa prece para a gente. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, desse mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará.
flores da ilusão. Ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida na paz ditosa, Rei imortal. Muito linda, né? Imagina a Abigail cantando isso lá naquele ambiente, com todo esse fervor, com toda essa fé que ela estava. Nem Licínio Minúcio conseguiu conter, né, um sentimentozinho ali que tocou seu coração. Ele teve que fazer força para manter-se ali firme na sua dureza, porque a Abigail cantando ainda assim, ó, vamos ver. Suas expressões vocais enchiam o ambiente de sonoridade indefinível. O canto semelhava-se mais a um gorjeio de dor de um roxinol que cantasse ferido numa alvorada de primavera. Tão grande, tão sincera, se lhe revelava a fé no Todo-Poderoso, que sua atitude geral era de uma filha carinhosa e obediente, comunicando-se com o Pai, silencioso e invisível. Aqui, Emmanuel está falando do nosso Pai, né? De Deus, nosso Pai. Silencioso e invisível, né? Mas que, como na letra da música, esse trecho aqui que eu acho tão... Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No silêncio do coração, na brandura daquele que tem fé e consegue, nos momentos difíceis, fortalecer essa comunhão com o Pai. Deve ser exatamente assim o sentimento, né? O pranto perturbava-lhe a voz trêmula, mas repetia com desassombro a prece aprendida no lar, com a mais formosa expressão de confiança no Altíssimo. Penosa emoção apossara-se de todos. Que fazer com uma criança cantando o suplício dos seus entes amados e a crueldade dos seus verdugos? Soldados e guardas presentes mal dissimulavam a emoção. O próprio questor parecia imobilizado, como que submetido a enfadonho mal-estar. Abigail, estranha à perversidade das criaturas, suplicando o amparo do Onipotente, não sabia que o cântico era inútil à salvação dos seus, mas que despertaria a comiseração pela sua inocência, ganhando-lhe assim a liberdade, né? Ou seja, os corações, porque eles poderiam também ter prendido ela, terem feito ela escrava também, ou qualquer coisa assim, né? Como era também a prática, às vezes, quando eles não matavam a família toda, matavam os pais, matavam as crianças, prendiam as mulheres, ou qualquer coisa assim. Mas aquele cântico foi, né, de tal forma, tocou os corações de todos aqueles corações endurecidos ali, inclusive de Licínio Minúcio, que foi o que causou, né, o que resultou
na liberação dela. Até aqui, alguém quer falar? Deixa eu contar uma coisa curiosa para vocês. Quem acompanha a leitura, e olha que eu já li esse livro essa é a 5ª vez que eu leio Paulo Estevam. Quem acompanha a leitura viu, né, ou não sei se reparou, que lá na página onde Abigail canta, só tem 2 estrofes da prece, né? E em todo lugar que a gente pesquisa no Google, Prece dos Aflitos, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 estrofes, né? E aí, eu lendo essa parte aqui, buscando a música da Cacau, que eu acho linda, né? A Cacau interpretando essa prece musicada, eu mandei mensagem para o André, né, André? Eu falei assim, André, só tem 2 parágrafos aqui, de onde que esse povo tira esses outros parágrafos da música? Alguém sabe? Curiosidade. Eu andei procurando na Bíblia para ver se estava em Salmos ou Cânticos, mas eu procurei, não achei, não. Não, né, Elza? Curioso, né? É, Alguém mais? procurei muito, mas não achei. Eu também procurei bastante. Feito que seja uma psicografia, né? Uma psicografia É, dessa prece. existem muitas músicas que são psicografadas, a partitura, a letra, a melodia é fonada. Tem várias Essa formas não era, de Bia, música de porque trazer à essa tona prece uma aqui, música. essa prece, quem cantou foi a mãe deles, né? Quem ensinou para eles. Uhum. Então, se estivesse inscrito em algum lugar, só seria, né? Nos textos do Antigo Testamento. Mas, enfim, não Mas se é. não Da onde tiver que as no- pessoas da nossa época, né? Da onde que a Cacau, ou quem fez a música, né? Achou Não está escrito as outras no estrofes. texto da Bíblia, mas isso fica na cultura de um povo, né? Sim, sim, com certeza era da Isso, e quem cultura. desencarna lá do outro lado influencia quem está aqui embaixo. Isso, Eu é da acho cultura. Então, mas a minha dúvida era, aqui no livro só tem 2 estrofes, né? E tem a Cacau que canta, tem a prece escrita e tal. Aí, o grande pesquisador André elucidou a questão. Que eu nem sei como que ele conseguiu, mas ele elucidou a questão. É porque lá na frente, no capítulo, na morte de Gesiel, Abigail volta a cantar. E lá sim está ela completíssima. Então está no próprio Paulo Estevam. Só que Não mais falei pra que foi uma psicografia? Eu não estava errada. uma psicografia? Não diz, Porque Bia, que é livro Paulo psicografia. Estevam é uma psicografia do Chico. Tá. Se liga! Mas, enfim, foi só uma curiosidade que conhecendo a música, né, da Cacau e vendo todas aquelas estrofes e aqui vendo só 2, eu não fiquei na curiosidade. Igual a Elza, viu, Elza? Depois você vê, tá lá na frente, lá na morte de Gesiel. Tá bom. Ela volta a cantar novamente. Ó, capítulo 8, a morte de Estevão, quer dizer. E aí lá tá ela completa. Bom, vamos voltar então para o texto. Suas expressões vocais enchiam o ambiente de sonoridade indefinida. Já falei essa parte aqui. Tá. Então, o próprio Licínio Minúcio ficou ali comovido com aquela oração dela e, por conta disso, decidiu liberar ela. Recobrando alento e percebendo que a cena ferira a sensibilidade geral, Licínio esforçou-se por não perder a dureza de espírito. Olha o esforço que ele faz. Enquanto um espírito, né, faz esforço para não perder a fé, para não perder a sensibilidade do coração, para não perder a amorosidade, o outro faz esforço para não perder a dureza, né? Por não perder a dureza de espírito, recomendou a um dos velhos servidores, em tom imperioso:
Justino, leva esta mulher para a rua e solta, mas que não cante mais nem mesmo uma nota. Isso também, né, deixar, mas aqui era o melhor que poderia ser feito com Gesiel, era abandonar ela na rua, né, do que fazer ela escrava, né, ou prisioneira deles. O melhor aqui, né, a providência aqui divina foi essa sensibilização de Licínio Minúcio e ter deixado ela na rua. Mas ainda assim, para a época, uma mulher sozinha, abandonada na rua, praticamente também era uma sentença, não digo de morte, né, mas de uma penúria muito grande, porque as mulheres, as viúvas, né, as mulheres abandonadas, elas eram tidas pela sociedade como nada, né? Já não tinham muita consideração antes, né? Sozinhas, então, eram nada vezes elevada à quinta potência. Bom, mas a gente vai ver que isso para ela foi a salvação. Diante da ordem retumbante, Abigail não terminou a oração, emudecendo instantaneamente, como se obedecesse a estranho estacato. Lançou ao cadáver ensanguentado do pai um olhar inesquecível. Última vez, né, que ela via o pai em vida, né, materializado. E logo contemplando o irmão ferido e algemado, com quem trocava as mais íntimas impressões na linguagem dos olhos doridos e ansiosos, sentiu-se tocada pela mão calosa de um velho soldado que lhe dizia em voz quase áspera: acompanha-me. Então, esse momento é um momento de separação desses três corações unidos nessa vida, né? Pelo amor, para auxiliarem-se uns aos outros. E aí eles vão passar um longo tempo, né, nessa vida, né? Nessa vida aqui que a gente está acompanhando, nunca mais eles vão conviver juntos, né? Abigail retorna a encontrar o irmão, mas já num momento parecido com esse e na hora da expiação dele. Fala, André. Manuela tá dando boa noite, Manuela. André, tá Não, é explicado. Foi muito interessante Licínio. que é muito Tá. interessante por causa que depois que eles vão se rever depois de alguns anos, né? Aí ela repete essa mesma prece, né? Então é muito interessante como tem esse corte, ela começa a fazer a prece, não termina, mas vai, entre aspas, terminar a prece depois no reencontro, né? Que infelizmente é na morte de Gesiel, né? E eu lembrei também desse trecho, né? Que dá pra ver que o Licínio meio que estremeceu pela fé, etc. Quando Gesiel já esteve, né? Já estava ali pregando na casa do caminho e Saulo foi assisti-lo, né? Então ele também começou a estremecer também. Ele começou, opa, o que que tá acontecendo, né, comigo? Eu lembrei desse caso. Saulo, né? Você tá falando? Isso, Estremece também. quando Saulo vai escutar Gesiel pela primeira vez na oratória de Gesiel, Emmanuel vai falar, tá, que Saulo deu uma estremecida lá, né? Assim como o Licínio aconteceu, né? Saulo também ficou meio estremecido. Então a gente vê a fé desses corações, né? Como tocavam, né? A vibração, né, André? Como que a vibração. Quem conhece, você me fez lembrar uma história muito curiosa. Quem conhece o livro As Vidas de Chico, que foi feito pelo Marcel Souto Maior. Marcel Souto Maior é um jornalista que era ateu, né? E foi estudar sobre a vida do Chico, quando o Chico ainda era vivo, ele conviveu, entrevistou o Chico, conviveu na Casa da Prece durante muito tempo, mas ele conta, ele era ateu, né? Ele conta, ele é vivo até hoje, o Marcel Souto Maior, escreveu livro, depois escreveu outros livros, até sobre Kardec, uma biografia de Kardec. Ele hoje não se denomina mais ateu, mas ele diz que tem alguma coisa que ele não pode dizer que não existe mais nada, né? Isso é curioso. Mas o mais curioso da história dele é que ele diz que quando ele chegou na Casa da Prece, primeira vez que ele teve ali naquele ambiente, né, onde Chico fazia o trabalho de psicografia, ele ficou sentado, né? E de repente ele sentiu que gotas caíam na perna dele.
olhou, né, pensou que tivesse caindo do teto, mas não, ele involuntariamente estava chorando, né? Olha que louco. E para mim, isso é totalmente a vibração do ambiente, né? As primeiras vezes que eu entrei numa casa espírita, que foi Eurípides Barçanufo, que eu chamo da minha casa mãe, que eu sentei e que eu comecei a sentir aquela vibração e aquela música do ambiente, eu também não me segurei, né? E chorava de tanta emoção, sem saber por quê, né? Sem saber por quê. E chorava. É a vibração, né? Como que a vibração das pessoas que são iluminadas, como a vibração do ambiente preparado pela espiritualidade, né? Como a vibração penetra na gente de forma a transformar a nossa vibração, né? E é isso que estava acontecendo ali com eles, e foi isso que aconteceu com o Saulo, bem lembrado por André. Fala, Biazinha. Encontrei aqui no Google, rapidinho, a foto de uma galé para poder mostrar para as pessoas o que é uma galé. Vamos mostrar no final, pode ser? Pode sim. Guarda aí, então, que no final eu coloco para você compartilhar, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Ela estremeceu. Todavia, estremeceu de medo, né? O que vai acontecer comigo? Todavia, endereçando a Gesiel o derradeiro e significativo olhar, seguiu o preposto de Minúcio sem resistência. Após atravessar inúmeros corredores úmidos e sombrios, Justino, modificando sensivelmente a voz, deu-lhe a perceber extrema simpatia por sua figura quase infantil, murmurando-lhe ao ouvido comovidamente. É curioso, eu acho, né? Paulo Estevão traz para a gente algumas personagens que elas alteram no mesmo momento, né, comportamentos endurecidos e comportamentos de sensibilidade, né? Depois, mais para frente, a gente vai comentar e vai aprofundar um pouquinho mais nisso, tá? Por exemplo, quem relembra quando Gesiel foi deixado na praia, o mesmo assaltante que saqueou a bolsa dele foi quem levou ele para a casa do caminho. Então, isso é um comportamento curioso, né, que traz para a gente uma reflexão, né, de que nem todo mundo é de tudo ruim, né? Sempre a gente pode olhar nas pessoas, né, uma potência, né, ali daquele espírito de se sensibilizar. Por mais que ele seja muito mais endurecido, há uma possibilidade de sensibilização ali. E o mesmo aconteceu com o Sextênio aqui, né? Que saindo ali da frente do seu chefe, né, entre aspas, onde ele deveria mostrar ali a dureza, né, do soldado, ele passou a demonstrar sensibilidade por esse coração dessa jovem. E aí ele começa a falar carinhoso: minha filha, também sou pai e compreendo o teu martírio. Se queres atender a um amigo, escuta o meu conselho. Foge de Corinto a toda pressa. Vale-te deste instante de sensibilidade dos teus verdugos, ou seja, isso não é normal, você não seria solta, então valha-se desse instante e não volte mais aqui. Abigail cobrou algum ânimo e, sentindo-se encorajada por aquela simpatia imprevista, estava com medo, né? Não sabia o que ia acontecer com ela, para onde aquele soldado ia levar ela. Então, sentiu um certo alívio ali nas falas, né, carinhosas dele. Perguntou, extremamente perturbada: mas meu pai? Teu pai descansou para sempre, murmurou o generoso soldado. O pranto da jovem se fez mais copioso, borbulhando-lhe dos olhos tristes. Todavia, ansiosa por defender-se contra a perspectiva de solidão, perguntou ainda: mas e meu irmão? Ninguém volta do cativeiro das galeras, respondeu Justino com um olhar significativo.
Abigail levou as mãos pequeninas ao peito, desejando afogar a própria dor. Os gonzos, as dobradiças, né? Da velha porta rangera vagarosamente. E o seu inesperado protetor exclamou, apontando a rua movimentada: vai em paz e que os deuses te protejam. Não romano, né? Que os deuses te protejam. Por isso que ele está falando dos deuses, né? Bom, e assim ela percebe, né? Começa a perceber o seu estado agora de solidão. Sai ali na via, pobre criatura não tardou a sentir insulamento entre as fileiras de transeuntes que cruzavam apressados a via pública. É um sentimento, né? Guardadas as proporções desse sofrimento que a Abigail está passando, mas esse pequeno trecho, né, traz para a gente um sentimento que é muito comum hoje, né? Ela passando ali na via pública, as pessoas ansiosas cuidando cada uma das suas vidas, e a gente não consegue perceber, às vezes, o sofrimento que vai no semblante ou no coração daqueles que passam por nós. E quando a gente consegue perceber, às vezes, dificilmente a gente tem a iniciativa de ir lá e perguntar para a pessoa, né? O que houve? O que você está querendo alguma coisa? Está precisando de ajuda, né? É muito difícil isso. Uma vez eu tava no metrô com o Marcos indo para o trabalho e um senhor parado na porta, ele começou a se sentir mal na porta, visivelmente, né? E as pessoas ficavam olhando e ninguém fazia nada. Até que um rapaz, e o Marcos, né? Pegou no ombro dele e quando abriu a porta na primeira estação, desceu com ele. Aí eu fui atrás, né, para ajudar. Mas ele ficou muito tempo ali com as pessoas olhando, e visivelmente ele estava sentindo alguma coisa, né? Então, muitas pessoas às vezes passam por nós, passando, né, visivelmente assim na rua, ou chorando, ou demonstrando angústia, e a gente não consegue acolher esses corações, que cruzavam apressados, habituada aos carinhos domésticos no lar, onde o idioma paterno substituía a linguagem das ruas, ela não estava acostumada, né? Sentiu-se estranha no meio de tantas criaturas inquietas, assoberbadas de interesses e preocupações materiais. Ali já demonstra, nessa fala de Emmanuel, demonstra, né, a diferença. Ela que foi sempre criada ali no acolhimento, na prece, na vida voltada para a comunhão com Deus, né, para as coisas espirituais muito mais, via-se nessa confusão de desejos, de manifestações, de interesses materiais, sofrendo ali sem ser acolhida por ninguém e não compreende, se sentia ali uma pessoa estranha, né, na própria região, ali na própria cidade que ela costumava frequentar. Ninguém lhe notava as lágrimas. Nenhuma voz amiga procurava inteirar-se das suas íntimas angústias, ou seja, era visível, ela chorava andando sozinha pela rua, mas as pessoas voltadas cada uma para os seus interesses e ninguém parava para acolher aquela jovem que estava ali chorando. Estava só. Primeiro momento na vida dela que ela se sentiu só. E só no meio da multidão, né? Isso também é um sentimento comum, né? Se sentir só no meio da multidão. Sua mãe fora chamada por Deus anos antes. Seu pai acabava de sucumbir covardemente assassinado. O irmão, prisioneiro e cativo, sem esperança de remissão. Apesar do sol do meio-dia, tinha a sensação de intenso frio. Deveria regressar ao ninho doméstico, mas com que fim se havia sido expulso? Não sabia nem para onde ela ia, né? Para onde que eu vou? Andando ali sozinha, nessa angústia. A quem confiar sua enorme desdita? Lembrou-se de uma velha amiga da família. Procurou-a, a viúva Sostênia, muito afeiçoada à sua mãe. Recebeu-a com um sorriso generoso da sua velhice bondosa. Então, ela lembrou dessa amiga da mãe, né? E foi buscar essa amiga, a única pessoa que veio na sua cabeça, ela foi lá buscar o acolhimento dessa mãe, dessa amiga da mãe.
Desfeita em pranto, a infortunada contou-lhe todo o sucedido. A veneranda velhinha, acariciando-lhe a cabeleira anelada, falou comovida. Nas perseguições passadas, nossos sofrimentos foram os mesmos. Ou seja, eles passaram também pelos mesmos sofrimentos. E dando a entender que não desejava reviver antigas e dolorosas reminiscências, Sostênia acentuou. Esse é um comportamento de quem sabe acolher, né? Porque às vezes a pessoa chega para a gente falando do drama dela e a gente se identifica naquele drama, né? Só que em vez da gente acolher e deixar a pessoa falar, a gente fala, ai, mas comigo foi assim. E aí começa a falar, ou foi pior comigo. Não tem a capacidade de escutar, né, apenas. Mas aqui a velha Sostênia teve esse discernimento, né? Primeiro porque ela não queria reviver o que ela havia passado, como diz aqui a Mana. E segundo, porque ela, nesse momento é hora de acolher o outro, né? E não falar de si. É indispensável o máximo de coragem nas situações penosas como esta. Então, ela ali também imprimindo coragem nesse coração. Não é fácil elevar o coração em meio de tão terríveis escombros. E não é mesmo, né? Não é fácil elevar, manter a calma, manter a solidez aqui da fé, mas é preciso confiar em Deus nas horas mais amargas. Que contas fazer agora que todos os recursos desapareceram? Por minha vez, nada te posso oferecer, senão o coração amigo, pois também aqui estou por esmola da pobre família que me agasalhou caridosamente na última tempestade da minha vida. Tempestade da minha vida aqui no sentido figurado, tá? Então, a Sostênia, ela também estava sendo acolhida por uma outra família. E não podia acolher Abigail, porque como é que ela vai acolher Abigail numa casa que não é dela, né? E ela foi acolhida também, pelo que ela está dizendo aqui, na mesma situação. Provavelmente, filhos, maridos também foram injustamente assassinados pelo legado, né? Mas, com certeza, não tenho medo de afirmar isso, era o coração mais próximo que a espiritualidade pode intuir Abigail para alcançar nesse momento de extremo desamparo, de extrema solidão, de extremo sofrimento, para que ela pudesse pelo menos acalmar o seu coração, né? Por vezes a gente passa por situações e de repente aparecem pessoas na nossa frente nos acolhendo, que a gente nem conhece, né? Com certeza é o nosso espíritozinho ali protetor que nos indica, né? Quando a gente fica meio sem direção para um braço que nos acolhe. Sostênia, disse Abigail suspirando, meus pais me prepararam para uma existência de corajoso esforço próprio. Estou pensando, ou seja, meus pais me prepararam para ser corajosa. Estou pensando em recorrer ao legado e suplicar-lhe um cantinho da nossa chácara para ali viver uma vida honesta, na esperança de reaver Gesiel e sua fraterna companhia. Que pensas a esse respeito? Como disse Emmanuel um pouco mais lá na frente, né? Praticamente uma criança ingênua. Escutando a indecisão da veneranda amiga, continuou, e a Sostênia ali ouvindo ela, né? Quem sabe o questor-lhe início se condoerá da minha sorte. Minha resolução talvez o enterneça. Voltarei para casa e levar-te-ei comigo. Ou seja, você está morando de favor aí, eu vou conseguir esse cantinho e ainda levo você para viver comigo. Ser-me-ias uma segunda mãe para o resto da vida. Então, esse coração que acabou de ser acolhido ali no desespero já pensava em acolher, né? Mas com um pensamento temeroso de ir lá no legado e exigir. O próprio soldado falou para ela: vai de Corinto, saia de Corinto. Mas ela não era acostumada, né, a vivenciar essas situações. Vivia, como disse Emmanuel, com carinho dos pais e do irmão. Mas Sostênia aconchegou-a de encontro ao coração e acentuou de olhos úmidos: minha querida,
tu és um anjo, mas o mundo ainda é prioridade dos maus. Viveria contigo eternamente, minha boa Abigail. Entretanto, não conheces o legado, nem a sua camarilha. Ouve, filha, é preciso que fujas de Corinto. A segunda pessoa falando para ela, preciso que fujas de Corinto, de modo a não incigires em mais duras humilhações. A moça teve uma exclamação de abatimento e, depois de longa pausa, acrescentou: aceitarei teus conselhos, mas antes de qualquer providência, necessito voltar a casa. Aí a Sostênia, mas para quê? Interrogou a amiga admirada. É imprescindível que partas quanto antes. Não voltes ao lar. A esta hora é possível que já esteja ocupado por homens sem escrúpulos que te não respeitariam. Convém-te uma atitude de sincera fortaleza moral, pois vivemos uma época em que necessitamos fugir da perdição, como Ló e seus familiares, correndo o risco de sermos transformados em estátua inútil se olharmos para trás. Então, ela está falando, esse Ló é uma história que tem em Gênesis, até É o se... sobrinho de Abraão, e sobrinho de Abraão, que tá que fugindo de Sodoma, porque Sodoma ia ser destruída. E a alusão é muito clara, parece que Corinto também, entre aspas, em Corinto tinha o grande templo de Afrodite. E era uma cidade portuária, então os livros colocam Corinto como a capital mundial do sexo, da prostituição, da sexualidade. Então o paralelo entre Corinto e Sodoma, de Sodoma e Gomorra, é muito conveniente, é muito interessante, né? Por isso que é é, interessante que ela saísse de lá. e o próprio Josedebe, lá no primeiro dia, fez essa semelhança, né? Lembra, André? Eu não lembro. Não? Depois eu pego lá o Ele trecho. falou esse da diferença, a semelhança entre Sodoma e Gomorra Não, e Corinto? ele falou que parecia, se eu não me engano. Depois eu pego lá o trecho para ver. E essa história é que Ló, né, com sua esposa, sua família, foi morar em Sodoma e Abraão falou, não, simbolicamente conversando com o anjo do Senhor, né, falou, não, vou socorrer meu sobrinho e sua família, e vai lá socorrer. Mas aí ele comenta, não olhe para trás, porque quem olha para trás vai virar pedra. É um símbolo, né, que a gente se petrifica quando olha para trás. E acaba que, simbolicamente na história, a mulher de Ló olha para trás e na história ela vira pedra. Então, ela acaba morrendo. E é muito simbólico, né? Porque quando a gente fica, olha muito para trás, etc., a gente se petrifica, né? Então é muito interessante essa história. Se prende, né, ao Se prende a passado, contar. Exato. se prende às questões que já deveriam ter sido deixadas para trás. Dois anjos na história, né, avisam a eles, porque é isso que o André está falando, Sodoma e Gomorra iam ser destruídas, né? E só que havia na cidade, Abraão, se eu não me engano, né, fala que havia na cidade pessoas que eram pessoas do bem, né? E essas pessoas também seriam destruídas junto com a cidade. E aí, lá na narrativa de Êxodo, né, de Gênesis, né, Lot, como o André falou, que era sobrinho de Abraão, foi avisado, né, e foi falado para sair. Essa história, né, de Ló, é, ela é comumente usada pelos judeus para simbolizar essa situação que o André está falando, de você não se prender às coisas que te materializam, né? Que te tornam pedras. E Lucas e Mateus citam também Ló, né? Lucas cita lá, ó. Primeiro eu vou falar onde que está essa passagem para quem tiver curiosidade de ler em Gênesis. Em Gênesis está lá no capítulo 19, que tem como título, na tradução da Bíblia de Jerusalém, a destruição de Sodoma, tá? Começa ali. E no Evangelho de Lucas, está lá no capítulo 17, a vinda do reino, onde lá, isso é curiosidade, tá? Onde lá no versículo 31, ele diz assim, ó, naquele dia, quem estiver sobre o terraço e os seus utensílios dentro da casa, não desça para pegá-los. Ou seja, larga tudo que é material para trás. Né? O que o André está falando, utensílio é coisa material.
larga o material para trás. De forma semelhante, quem estiver no campo não retorne para as coisas que ficaram para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Isso já é Lucas falando, retomando esse ensinamento que está lá no Antigo Testamento, né? Então, só como forma de curiosidade aqui. Quer acrescentar, André, mais alguma coisa? Não, porque de certo modo, você vê que ela estava ainda, por mais evoluída que era, ela ainda estava pegada, ela queria continuar a vida dela lá na cidade, que é o que ela conhecia, né? Imagina só, eu tava aqui pensando, ela devia ter o que, quantos anos aqui? Uma adolescente, né? Não era muito, nem 18. jovem, nem 18? Então, uma pessoa que foi criada ali só naquele ambiente familiar, etc, né? De repente perde todo o chão, não tem mais casa, não tem mais família, não tem mais nada. É natural, né, que queira se apegar a uma tábua de salvação. É como se um náufrago no meio do mar quer se agarrar na primeira coisa que pega, né? E ela quer se apegar a alguma coisa conhecida. Mas aqui ela coloca, não, vai, tem que partir daqui, né? Porque na ingenuidade dela, ela pensou, não, eu vou amolecer o coração do Licínio, enfim, né? Achava que podia, né? E nesse É, comportamento, ela poderia arruinar toda essa liberdade, né, que ela não tá conseguindo ver, mas isso representou para ela a liberdade da vida dela, né? E quantas é vezes, né? ingenuidade, né? Ela era muito pura, né? Ela não tem essa Muito, malícia do mundo, né? não tinha Imagina. malícia do mundo, muito pura. E mas quantas vezes, né, a gente se prende numa situação do passado e não consegue caminhar adiante, né? Não consegue tomar as decisões certas, deixar o passado no passado. Se prende a essa materialidade. Às vezes, esse passado são questões unicamente materiais, né? Quantos casos de suicídio, né? A gente está terminando aí o setembro amarelo. Quantos casos de suicídio de irmãos que não suportaram a ruína, a falência, e deram cabo, né? Terminaram no momento de dor extrema ali, por não conseguir aceitar a nova condição, deram, né, fim às suas próprias vidas por conta disso, da prisão da materialidade, né? Do não aceitar a nova condição. Então, fala, André, pode falar. Não, lembrei dessa outra referência de Jesus, né? Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Olhar para trás nesse símbolo, né, de se apegarmos ao passado, enfim. Por isso que é tão importante o perdão, né, por não se libertar do passado, enfim. A esperança de olhar para frente, enfim. Aí eu lembrei também que os psicólogos falam, né, que depressão é o excesso de passado, ansiedade é o excesso de futuro e o excesso de presente é o estresse, né? Então, as- talvez nossa sociedade, com tantos depressivos, talvez esteja vivendo muito o excesso de passado, né, em alguns casos, né? Muito Talvez. bom. Excesso de ansiedade, eu vi isso Excesso de futuro. uma vez, né? É você trazer o futuro para o presente com uma forma negativa, né? Você traz o futuro para o presente pensando que vai dar errado. Ao contrário da esperança. A esperança é você trazer o futuro para o presente com um olhar bom, vai dar certo, né? Muito interessante isso. Eu não sei se é a Carla ou se é o Ítalo, mas eu acho que é o Ítalo, que falou assim: Ivana falou isso ontem no encontro. Fala aí, amiguinho. Sou eu. Fala, amiguinho, então. Não, foi quando você estava falando dessa necessidade de saber ouvir, de saber acolher, a Ivana falou isso ontem no encontro. Verdade. Eu vi ontem ela falando. Então tá, mas O hoje que que a mais gente. acontece você até comentou, né, Elaine? O Essa quê? competição de egos. Por exemplo, Hum, tô com tal desse. Mas eu já passei isso muito mais. Tal. Começa a virar uma competição de tragédia. É como sala de espera de hospital. Não sei se vocês já observaram. Começa, não, porque eu já sofri isso. Mas eu já sofri muito mais, não sei o quê. Ou fila do INSS, enfim. É a teletragédia. Interessante, né? Como a é gente desfruta adora. da vida mais trágica, né? Então, a gente adora disputar em todo sentido, seja pro bem e pro mal. A gente é o mais sofredor, mas também é o mais vitorioso. A gente quer ser o melhor em tudo. Verdade. É incapacidade de ouvir, né? É incapacidade de ouvir. Então, amores, hoje era isso que a gente tinha. A gente está quase terminando o nosso segundo capítulozinho. Acho que semana que vem a gente termina.
Alguém quer fazer mais alguma colocação para hoje? Não, eu queria mostrar a galera para as Ah, pessoas tá. Vamos conhecerem. mostrar, Bia. A Bia vai mostrar para a gente o que que é uma galera. Deixa eu colocar aqui, Bia, para você compartilhar. Mostra, Bia, pode mostrar. Tem imagem depois que que eu vou colocar do próprio. Ah lá, ó. Essa era uma As, galera. Aquela as parte ali pessoas. de baixo, onde tem os remos, na parte de dentro, olha a quantidade de pessoas. E para cada remo desse, não era uma pessoa só, não. Era mais de uma para poder puxar, né? E tinha as velas. Aqui Eram, nessa imagem, a vela está eram seis, amarrada. eram 6 em cada remo, eu acho. 6 ou 8 pessoas em cada remo. E ficava um moço com um tambor batendo o ritmo do remo. E eles não podiam parar de remar, senão eram açoitados. Eu acho que é naquele filme Gladiador que tem Ó, uma parte o disso aí, de uma Ricardo. galera, e ele está nessa galera remando. O Não, é Ricardo no está Ben-Hur, colocando eu aqui que tem acho. uma É passagem, Ben-Hur. e o André falou a mesma coisa, tem uma passagem no filme Ben-Hur que aparece. Eu vou buscar então essa passagem, É que no aparece essa Ben-Hur, se não me cena. engano. Ah, o André já colocou aqui. André, bota lá no grupo do WhatsApp. Ó, a Paola tá colocando, eram de 5 a 10 pessoas em cada remo. Tem no Ben-Hur. Ih, ó, todo mundo antenado aí no Ben-Hur. É isso O André aí, vai é. colocar a cena lá. Então, Uhum. era isso. Tá todo mundo denunciando a idade aqui, hein? Todo mundo, né? Eu não vi esse filme, Não, mas não. existe o Ben-Hur, o de 59, mas tem o recente. O pessoal Eu pode vi, alegar que assistiu o Mais recente. recente. Não, eu vi aquele de antigamente Não, mas mesmo. você está denunciando sua idade, Bia. Aquele Eu que não ganhou vi o nenhum. Eu vi os dois, é muito Eu bom. não vi nenhum. eu vi tanto o filme quanto acho que tem uma série no Netflix também, uma minissérie, alguma coisa assim. Eu vi os dois, mas eu vi aquele primeirão lá, tá? eu também, eu vi o primeirão. Ó, o Ricardo tá falando que viu os dois. A Paola tá dizendo que dependia do tamanho do navio, porque tinham vários tamanhos, né? Isso, é. Muito bom. Todo mundo aqui gostando de pesquisar. Obrigada, Bia. Obrigada, amor. Nada, quando quiser, é só falar. Amores, então vamos encerrar. Quem quer fazer a nossa prece de hoje, de encerramento? A Carla. A Carla levantou a mão. Você quer fazer a prece, né, amiguinha? Não, eu posso fazer, mas eu levantei a mão errado, mas eu faço a prece. Como a casa Levantou não a prece existe, na a hora que eu prece perguntei quem quer fazer. Levantou a mão na hora que eu perguntei quem quer fazer a prece. Pois é, é, e o acaso não existe, né? exatamente. Então, vamos lá, gente. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a esse nosso Pai de amor e de misericórdia pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de estarmos aqui num grupo tão fraterno, ampliando os nossos conhecimentos, mas muito além do que simplesmente conhecer, que possamos, Mestre, fortalecidos em nossa fé, confiantes no amparo do Pai, no teu amparo, vivenciar todo o conhecimento que aprendemos aqui, levá-los para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa família, para o nosso ambiente de trabalho, para os nossos amigos da Casa Espírita, enfim, Senhor. Que possamos trazer todos esses sentimentos de Abigail, de Estevão, de Josedebe, desses espíritos, Senhor, que passaram por tantos sofrimentos, mas que conseguiram vivenciar de forma muito simples e muito clara esse evangelho de amor, de paz, de misericórdia, de perdão. E então, Jesus, com os corações unidos, em muita gratidão, te pedimos a permissão necessária para encerrarmos o estudo dessa noite, pedindo, Senhor, que consigamos estar aqui novamente, reunidos na próxima semana, estudando esse livro, Senhor, que tanto consolo e tanto esclarecimento traz para cada um de nós.
Ser conosco, Jesus querido, hoje e sempre, graças a Deus. Beijos, amores. Fiquem com Deus, tá? Até terça-feira Beijo, que muita vem. paz a Boa todos. noite. Saúde e paz. Beijão pra Boa vocês noite. todos. Beijo, Elza. Feliz aniversário. Parabéns, Elza! Parabéns, Que Deus te Elza. abençoe e te dê muitos anos de vida. Te dê tudo de bom que você merece. Meus parabéns.